Vamos lá, pessoal. Ó, dando sequência à revisão, eu trouxe assuntos juntos aí, né, sobre roldanas, energia cinética, energia potencial gravitacional, e energia cinética e energia potencial elástica. Então, ó, primeiro olhando aqui para roldanas, você percebe que existem duas roldanas aqui. Uma que a gente chama que é roldana móvel e a outra que a gente chama que é roldana fixa. Para que serve a roldana móvel? Vê só, a roldana móvel ela divide a força. Ela vai dividir a força por 2. Já a roldana fixa ela serve para mudar a direção da força. A direção da força. Então, nota que a força aqui está sendo aplicada para cima. Na roldana fixa, você consegue puxar essa corda, né, mudando a direção da força. Já aqui, essa roldana ela é móvel, ela sobe e desce. Na medida que você vai puxando aqui, essa roldana vai subindo. Ela subindo, ela está dividindo a força em 2. Então, o que é que acontece com o peso aqui? O peso é dividido por 2. Isso dá o valor de uma tração aqui, certo? Que é uma força também que atua em cordas, correntes, fios. Então, uma pessoa, se estivesse puxando a corda aqui, estaria puxando com uma força apenas de metade do peso do bloquinho. Tranquilo? Isso é um assunto de roldana. Então, se liga. Roldana móvel divide a força, roldana fixa muda a direção. Se eu tivesse duas roldanas móveis aqui, que iria significar que a primeira ia dividir a força por 2, a outra ia pegar aquela força que já foi dividida por 2 e dividir por 2 novamente. Beleza? Ó, saindo aí desse assunto, o assunto sobre energia. O assunto sobre energia, existem vários tipos de energia. E aí a gente vai trabalhar aqui nesse bloquinho, a gente vai trabalhar com energia cinética e energia que a gente chama de potencial gravitacional. O que é a energia cinética? Energia cinética é toda energia que está relacionada com o movimento. Então, se o corpo está em movimento com velocidade, a um determinado referencial, ele possui energia cinética. Então, perceba o seguinte, se esse corpo for solto aqui, essa bolinha for solta aqui, do repouso, com velocidade inicial 0, quanto é que é a energia cinética dele? A energia cinética dele é 0, porque se é referente à velocidade, ele não está em velocidade, não tem velocidade, a energia cinética é igual a 0. A energia cinética é calculada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Já a energia potencial gravitacional é referente à altura. Então, se um corpo tem uma altura comparando com um referencial, ele tem energia potencial gravitacional. Então, por exemplo, aqui ele existe a altura, então a energia potencial gravitacional dele é máxima comparando com o solo. A energia potencial gravitacional é calculada por mgh, massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí acontece o seguinte, muitas vezes acontece a conservação de energia. Então, se a gente desprezar aqui forças dissipativas, né, por exemplo, a resistência do ar, a energia ela se conserva. Observe que aqui em cima, no ponto mais alto, ele não tem energia cinética, a energia potencial gravitacional dele é máxima. Antes de tocar o solo aqui, a altura é 0, então ele não tem energia potencial gravitacional. Só que a energia cinética dele é máxima, que ele adquiriu velocidade. Beleza? Então, dessa maneira, você pode dizer que a energia inicial é igual à energia final. Quem é a energia inicial? É a energia cinética mais a potencial inicial igual à energia cinética final mais a energia cinética, a energia potencial gravitacional final. Então, você tem que a energia cinética inicial é 0 e a potencial gravitacional no final é 0. Então, fica energia potencial gravitacional no início é igual a energia cinética. Dessa forma, temos a conservação de energia que a gente vai aplicar numa questão já já. Falando sobre energia ainda, temos a mesma situação no bloco, no sistema massa-mola. E aí você tem o seguinte, na mola você tem uma energia chamada energia potencial elástica, que é medida kx ao quadrado sobre 2. Isso é energia.
Então, quando a mola não está na posição de equilíbrio, não tem energia potencial gravitacional, porque o x é a deformação e a mola não está deformada, que é essa situação aqui de baixo. Quando você faz uma força nesse bloco e a mola deforma uma quantidade aqui, ela agora tem energia potencial elástica, que é calculada por kx ao quadrado sobre 2. Então, se o bloco vem com uma certa velocidade, falamos em energia cinética, comprimiu a mola até um certo instante x de deformação, ela adquiriu energia potencial gravitacional, potencial elástica, perdão. Então, a gente pode dizer que a energia cinética inicial é igual à energia potencial elástica final. Conservação de energia. Então, vamos lá para as 3 questões sobre os assuntos que a gente acabou de comentar. Vamos lá. Questão de rodanas, de polias. É muito comum observarmos em oficina de automóveis, em hospitais e em cais de portos, pessoas utilizando-se de talhas exponenciais ou polias móveis para elevar pesados objetos, tais como motores. Esse fato chama a atenção de curiosos, no sentido de que a força F aplicada à corda possui uma baixa intensidade. Se na situação mostrada na figura abaixo, a talha possui 3 polias móveis, de quantos newtons será a força aplicada na corda se o peso do corpo é de 1.600 newtons? Então, ele quer saber essa força que está sendo aplicada aqui, que vai ser a mesma dessa força aqui, que, lembrando, essa polia aqui, ela é fixa. Então, se ela é fixa, ela só muda a direção da força, o sentido da força. E aí temos o seguinte, se eu tenho uma força de 1.600 newtons aqui, a primeira polia vai dividir a força em 2. Então, eu vou ter 800 newtons aqui e eu vou ter 800 newtons desse outro lado. E aí, essa outra polia agora vai dividir a força novamente em 2. Então, eu vou ter 400 newtons aqui e vou ter desse lado 400 newtons. Como eu tenho uma terceira polia móvel, ela também vai dividir a força, que é justamente esse F que a gente quer. Dividindo por 2, eu vou encontrar 200 newtons e 200 newtons. Então, a força que a pessoa vai fazer para levantar esse bloco é exatamente de 200 newtons. Tranquilo? Questão fácil aí, que tem que ter o conhecimento de polia móvel. A outra questão sobre energia. Ao realizar uma experiência no laboratório da escola, o professor sugere aos alunos que lancem um bloco de 1 kg sobre uma mesa parcialmente lisa, de tal forma que o mesmo colida com um anteparo, preso a uma mola de constante elástica 2 newtons por metro. O que significa isso, constante elástica, né? É que você precisa fazer uma força de 2 newtons nessa mola para ela sofrer uma deformação de 1 metro. Aí, como mostra a figura abaixo. Considerando-se o sistema conservativo, não tem perdas, certo? Verifica-se que a compressão máxima da mola após a colisão foi de 20 centímetros. Dentro dessa perspectiva, os alunos concluíram que a velocidade do bloco no instante da colisão era igual a... E aí você percebe que no início ele tem apenas energia cinética, tem velocidade. E no final, a mola vai sofrer uma deformação aqui de 20 centímetros. E aí, quando tiver essa deformação, ele vai ter uma energia potencial elástica. E ele vai atingir o repouso aqui nesse ponto. Então, vamos lá, né? Trabalhando conservação de energia, você vai ter que, no início, eu tenho apenas energia cinética e no final eu vou ter apenas energia potencial elástica. Energia cinética, mv ao quadrado, dividido por 2, e energia elástica, kx ao quadrado, sobre 2. Eu posso simplificar o 2 pelo 2, a massa do bloco é 1, a velocidade é o que a gente quer descobrir, a constante é 2 e a deformação é 20 centímetros, só que tem que passar para metros, fica 0,2 metros, só que isso ao quadrado. E aí você vai ter que velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes 0,04. Vai ser a raiz de 0,08. E aí, quanto é a raiz de 0,08? A raiz de 0,08 dá aproximadamente
0,28. Como a gente está calculando isso em metros por segundo e ele quer em centímetros por segundo, a velocidade vai ser 28 centímetros por segundo. Isso é a velocidade inicial, a velocidade que bate, né, no anteparo. 28 centímetros por segundo. Tranquilo? Mais uma questão de conservação de energia, mas trabalhando energia potencial gravitacional e energia cinética. Ele dá um bocado de informação e a gente não precisa usar tanta informação. Perceba o seguinte: considera uma situação análoga a uma montanha-russa, na qual um bloco desliza sem atrito sobre uma calha, que tem o perfil representado na figura abaixo, onde H é igual a 4 vezes R, sendo R o raio do trecho circular. Considerando que o bloco parte do repouso do ponto A e H é igual a 5 metros, qual a velocidade do bloco no ponto B? Veja só, desliza sem atrito, então não tenho força dissipativa. Aqui ele saiu do repouso, então se ele saiu do repouso aqui, a energia cinética dele é zero e a energia que ele tem é uma energia potencial gravitacional. No ponto C, ele não tem mais altura, então a energia potencial gravitacional dele é zero. E a energia cinética dele aqui é máxima. Como a energia deve se conservar, tenho que a energia potencial gravitacional no início é igual à energia cinética no final. A energia potencial gravitacional é calculada por mgh, igual a mv ao quadrado dividido por 2. Massa eu posso cancelar com a massa, veja que não depende da massa. O 2 eu passo multiplicando, então fica v ao quadrado igual a 2gh. Você tem o valor de g, que é aproximadamente 10. E você tem o valor de h, que é 5. Então fica velocidade ao quadrado igual a 5 vezes 10, 50. 50 vezes 2, 100. Tirando a raiz de 100 dá exatamente 10 metros por segundo. Beleza? Então, conservação de energia, tá ok.